página 16, questão 1, letra C, pedia para achar as raízes, as coordenadas dos vértices e esboçar o gráfico, é isso? Então, a primeira tentativa é sempre subproduto, ainda mais quando A é igual a 1. Primeiro aviso. Então, segundo aviso, mais uma, vocês vazam. Tu vê como é rápido, né? É porque lembra, né? Agora vai ser rigidez muito maior, porque eu não tenho mais corpo de participação. Bobeou, bum, vaza. Né? Isso era óbvio, eu estava acordado isso, não? Ou não. Se não estava, fiquem sabendo, vai ser assim. Então, números que multiplicados dão 1 e somados dão menos 2. Lembra? A soma é o C, o produto... O produto é o C e a soma é o B com sinal trocado. E isso quando A é 1. Lembra? Os dois. Então, quais são? Deixa eu ver as raízes. Deixa eu ver. 2 e menos 1. Multiplicados dão menos 2. Tinha que dar 1 a multiplicação. 1 e 1, 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. Putz, quase tinha que dar menos 2 a soma. Menos 1 e 1. Menos 1 e menos 1. Menos 1 e menos 1. Às vezes os mais difíceis são os mais fáceis. Eu lembro que eu ficava me matando e quando era raiz dupla no subproduto, o meu cérebro não tinha se acostumado a supor que poderiam ser números iguais. Eu sempre ficava tentando números diferentes, né? E sempre também troquem os sinais. Às vezes é trocando o sinal que tu acha que estava procurando. Multiplicando dá 1. Somando dá menos 2, fechou? Estou inseguro, substitui o menos 1 e vê se vai dar, cara. Menos 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2, 2 vezes menos 1, menos 2, 2 com menos 2, 0. Yeah. É a raiz. Então eu sei que esse gráfico tem raiz, essa função tem raiz dupla, logo vai cortar o gráfico no ponto menos 1, 0. Menos 1, 0, porque é a raiz, né? Vértice, como é que acha o vértice mesmo? X do vértice, menos B sobre 2A. A não ser que tu lembre que o X do vértice é a média das raízes. Como as raízes são duplas, qual é a média? Entre menos 1 e menos 1. Menos 1, né? Se tu tira menos 1 na prova, menos 1 na outra e vai ver a tua nota é menos 1. Né? Soma e divide por 2, beleza? Tu vê, né, cara, às vezes até te pergunto a média de dois números se te atrapalha, isso é perigoso, tá? Só pra te avisar. Então, ó, eu sei que vai dar menos 1, mesmo sem fazer menos B sobre 2A. Mas na dúvida, menos 2 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1, é verdade. Já que o vértice, o X do vértice é menos 1, como é que eu obtenho o Y do vértice? Põe na fórmula, menos 1 ao quadrado. Mais 1. 1 mais 1, 2. 2 2 vezes menos 1, 2. menos 2. Com mais 2, claro, né, pô? A gente já sabia que o menos 1 e o 0 estão conectados. Pô, já estava ali. A gente está fazendo a conta mesmo só de tanto que a gente é, que já era para concluir isso. Como é que ficou o esboço do gráfico? Vamos ver. Eixo X, eixo Y, deixa eu localizar o vértice. Menos 1 e 0, menos 1 para x, 0 para y. Esse vértice já é a raiz. A concavidade está voltada. Putz, mas aí eu fico inseguro. Eu não sei se eu faço uma barrigona abertona, se eu faço bem para cima. Ah, vai cortar o y no 1, né? Quando x é 0, tu bota 0 ali, sobra o termo independente. Logo, corta o eixo das ordenadas em 0, 1. Ah, tudo bem, agora eu já tenho uma noção de que é isso aqui que acontece. Mas isso é gráfico ou é esboço? Esboço, como é que faz gráfico? Tabelinha, 5 valores no mínimo. Yeah! Aí tu vai dominar o mundo das parábolas. Muito bem. Vamos! X' e X duas linhas. Como é que acha X' e X duas linhas? Agora sempre tentaremos primeiro o subproduto. Vamos multiplicar por menos 1 para ficar no formato gostosinho de brincar. Números que multiplicados dão 5 e somados menos 2. Ó,
Produto é C, a soma é o B com sinal trocado. Vamos começar arriscando pelo produto. Me digam números que multiplicados dão 5. 5 vezes 1. Meu, tem infinitos na verdade, né? Números inteiros só esses. Até porque 5 é primo. Agora, olha só como existem infinitos. Concorda? Isso que eu dividi por 2, multipliquei por 2. Poderia ter feito por 3, qualquer outro número, né? Concorda que eu posso fazer isso o resto da vida? Certo? Vamos somar. 6 tinha que dar menos 2. Ah, então eles devem ser negativos, talvez. Mas mesmo somando, ó, dá menos 4,5, menos 5,25. Eu não consigo achar, né? Eu não consigo achar as raízes. Aí eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, entendeu? Se eu tentei sobre o produto e não funcionou, eu tenho que imaginar que pode ser raiz até complexa. Pode ser até raiz complexa, entendeu? Então o ideal é a gente parar de ficar dando murro em ponta de faca e fazer um Bhaskara. Porque ali diz que menos 1 mais menos 1 dá menos 2. Só que ali tu diz que menos com menos dá mais. Acho que não, é possível, é possível. Tá, ó. É que primeiro eu falei assim, ó. 5 mais 1 dá 6. Eram positivos. Mas eu sabia que a soma tinha que dar, aí eu troquei eles para negativo. Agora está dando menos 6 a soma. A soma. Então, a multiplicação daria mais 5, continuaria dando certo. Tudo bem? Certo? Eu só resolvi a regra de sinal na minha vida quando eu criei uma regra prática do dia a dia, assim, para tirar minha dúvida, entendeu? Então eu estava na prova e eu esquecia da regra. Aí eu pensava na situação do dia a dia que me revelava a regra e ela vinha na minha mente. A situação do dia a dia era muito simples. Mais o dinheiro está na minha carteira, menos eu tenho que pagar para alguém. Eu nunca mais errei sinal na vida, porque eu nunca perdi dinheiro, não sou tolo. Está entendendo? O aluno que diz, professor, eu confundo sinais na soma e na subtração. Para, né? Dinheiro tu não perde por entrar na cantina, não? Então tu estás mentindo. Legal, né? Estou te provando que tu estás mentindo para ti mesmo. Como é que eu pensava nessa soma na minha vida? Tenho 5 reais na minha carteira. Aí, achei mais R$1 no meu bolso. Ou tenho 6 reais. Mais 6, que é meu. Tudo bem? Aí quando era isso aqui, eu ia para a cantina e pedia, me vê um negócio. Quanto é que foi? 5 pila. Anota para mim. Me vê mais aquilo ali. Quanto é que é? 1 pila. Anota para mim. Aí eu pensava, comprei 5 na cantina, comprei 1 na cantina, me ferrei, estou devendo 6, menos 6. Tu entendeu como é óbvio e como é triste uma pessoa da tua idade errar sinal na soma e na subtração? Estamos combinados que tu vai pensar em dinheiro, mais está no bolso, menos tu paga e tu não é tolo de perder dinheiro. Assim tu aprendeu a regra de sinais. Tenho 5 pila. André me cobra 1, me sobra 4. Comprei 5 pila, paguei 1 pro André, me ferrei, fico devendo 4. Meu Deus. Mas sabe como é que está no livro? No livro é bem diferente. Na soma e na subtração, sinais iguais, soma e mantenha o sinal. Sinais diferentes, subtraia e mantenha o sinal do maior. É uma regra doentia para a criança aprender, não vai aprender nunca. Aprende num dia, eu te pergunto qual é a regra. Não lembra, que é uma regra doente, uma regra decoreba maluca. Por que não ensinar para as criancinhas mais tu tem teu dinheirinho, menos tu vai ter que pagar. Nunca mais vai perder dinheiro. Tá beleza? Pensa nisso. E como é que é a multiplicação e a divisão? Sinais iguais, mais sinais diferentes, acabou. Tu aprendeu regra de sinal. Mas eu ainda me ferrava na multiplicação e na divisão. Aí um dia, eu penso comigo mesmo, criei uma regra idiota na minha mente para não esquecer. Tu vê como criança às vezes, né? É doente. Eu, se fosse tu, criaria a tua regra, porque a tua regra vai ser melhor que a minha, para ti. Tá entendendo? É a mesma coisa que ler um livro, achar fantástico, ver o filme e achar uma porcaria. Porque quando tu foi diretor do teu filme, que passou na tua cabeça quando tu leu, tu fez as melhores imagens da tua vida, tu foi o diretor do teu filme. Aí tu vai ver o que um outro babaca pensou quando leu o livro, e tu fica decepcionado. Porra, que mal. Aconteceu isso contigo? Comigo aconteceu sempre. Sempre que eu li um livro e vi um filme, eu achei o filme idiota. E não gosto de fazer o contrário, porque se eu vi o filme e começo a ler o livro, eu começo a imaginar o filme. Aí ele trava a minha imaginação, o livro fica medíocre. Tu vê que interessante, né? Voltando.
A minha regrinha idiota. Por que eu vou me lembrar que sinais iguais é positivo e sinais diferentes é negativo? Eu associo que uma coisa boa é... Dizem que é positivo, não sei, tu que sabe. E uma coisa ruim? Ah, que curioso, é isso assim também? Bom, agora olha só, já que tem essa associação óbvia, eu penso em dois amigos. Dois amigos conversam. Eles pensam igual. Vai dar briga? Positivo. Se eles pensarem diferente, dá merda. Tu entendeu? Essa situação real na minha vida, quando eu estava na prova, putz, e agora? Qual é a regra do sinal? Ou eu pensava na cantina, ou eu pensava nos amigos, acabou. Eu nunca mais na vida troquei regra de sinal. E tu não pode deixar isso acontecer na tua vida, porque eu era uma criança que vivia no mundo da lua. Tá entendendo? Tu não pode perder para uma criança. Tá bom? Então, combinado, hein? Tu vê, olha quanto tempo eu perdi da aula para te ensinar a regra de sinal. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu sei que um monte de gente aí não sabe regra de sinal. Só por isso que eu fiz isso. Não vou mais fazer isso. Nunca mais na tua vida eu vou te ensinar a regra de sinal. Ok? Show de bola! Vamos desistir do subproduto que ficou muito complexo. Os números começaram a ficar do mal. E vou sentar no colo do Bhaskara. Querido Bhaskara, me ajude, por favor. Menos B, mais ou menos. B ao quadrado, menos 4AC, sobre 2A. Menos 2, isso é muito perigoso. Menos 2 ao quadrado, vezes menos 1, que perigo. Meu Deus! Isso aqui, se o cara não está ligado nas regrinhas que nós acabamos de comentar, já era. 2, mais ou menos, está bonito. 4 positivo, né? Menos com menos? Mais com menos? Eu sempre faço isso, tá vendo? Ó, primeiro eu faço a regra de sinal. 4 vezes 5. Ih! Que delícia! Agora eu quero ver. 4i. E é 4i, raiz de 16 é 4, raiz de menos 1 é i. 4i, meu 4 é assim mesmo. Dividido por menos 2. Como é que vai ficar o x' e o x duas linhas? Pois não. Não vai ficar a raiz de 4 e separado ali? Vai ficar assim, não, porque fica menos 1 ali, a raiz de menos 1. Não, porque já tirou a raiz. Legal, mas é isso que eu gosto, entendeu? Eu gosto da confusão e gosto que vocês um cutuquem o outro pra eu ver, né, quem é que tá seguro, quem é que... Né, tem pouca gente seguro no raciocínio aí. E olha como isso já maltratou a gente, né, cara? Vamos botar um ponto final nessa discussão, cara. Raiz de 13 e 9. 13. Ah, 13. Já respondeu a tua pergunta? Analisa lá o que tu perguntou e vê se este exemplo respondeu a tua pergunta. Esta talvez seja a forma mais legal de tirar a dúvida de alguém. Fazer algo na frente da pessoa que leve ela sozinha a concluir o que está acontecendo. Muito mais interessante do que falar, amigo, quando um número não tem a raiz exata, nós vamos manter a raiz. Quando o número tiver raiz exata, a gente extrai a raiz. É por isso que hora fica a raiz, hora não fica. Tu não tem que decorar. Ah, eu vou deixar sempre a raiz. Ah, vou tirar sempre a raiz. Porque matemática não é decorar, matemática é lógica pura e simples, razão. É tu olhar e tomar a atitude razoável, a atitude que é óbvia de ser tomada. Certo? Poucos momentos a gente tem que ser criativo. Às vezes tem, que são as questões mais difíceis, tem que tirar uma carta da manga, assim, sabe, ter uma sacada criativa. Essas até eu e qualquer professor pode se perder, por mais que ele estude. Professor, você quer me dizer que o cara mais foda em matemática do mundo, ele erra questões de matemática de outra área? Sim, sim. Não existe cara que domine toda a matemática e que resolva todos os exercícios. Pode ser exercício básico, às vezes. O cara está tão à frente que ele não imagina, às vezes, a solução trivial de um exercício mais básico. Isso pode acontecer. Mas aqui não, cara, não tem milagre. Olha só, é bem simples a ideia. Ó. Nem sempre vai ficar a raiz, nem sempre vai sair a raiz. O motivo de a raiz desaparecer ou não é óbvio. Ou ainda melhor, para entender o que aconteceu, pronto. Vai dar mais ou menos 4i. Mais ou menos 4i. Vamos lá, eu faria na humildade assim, ó. Eu faria na humildade assim, ó. Concordas?
Aí é na humildade. Os caras fazem rápido e direto, ele está falando, eu sou foda na matemática, eu não erro. E aí só quando isso realmente acontecer, certo? Então, ó. Menos 1. Menos 2i. Tu vê, ó, aquela passagem, tu tá com dificuldade naquela passagem ali, vamos entender por que tá com essa dificuldade? Porque tu esqueceu que A mais B sobre C é o mesmo que A sobre C mais B sobre C, ó. Que em outras palavras, é a mesma coisa que dizer que A que multiplica B mais C é A B mais C é igual a A vezes B mais A vezes... É a propriedade distributiva. Esta da multiplicação, esta da divisão. Tu vê como é essencial, como é a essência, a matemática mais trivial que está te arrebentando. Eu tenho percebido isso, vocês estão entendendo as minhas aulas, vocês entendem aquilo que é novo que eu passo para vocês, mas o passado negro da matemática toda hora aparece na tua frente. Saca? Lembra do João, cara, do meu primo, cara. Tudo que tu faz de errado fica maculado para sempre. E tu pode sim ser o melhor do mundo no final. As pessoas vão te apontar e vão falar, lembra daquela cagada que tu fez, principalmente quando tu fica foda, né? Porque eles querem te lembrar, pô, tu é foda, mas lembra as cagadas que tu fez quando tu era guri, né? Então não te esquece, não deixa esse passado negro a te atormentar durante muito tempo. Vamos resolver esse ano. Vem no apoio, vamos curar a tua matemática básica. Vai! Menos 1, mais 2i. Beleza, galerinha? Eu tenho que dividir por esse e tenho que dividir por esse também. Para quem não entendeu, eu fiz isso só, ó. Eu dividi por menos 2 os dois caras, tá vendo? Fechou o sinal agora? São números complexos, a gente ia passar o dia todo aqui chutando número real, o mundo ia acabar e nós não ia terminar. Ali no 4 eu poderia deixar menos 4, só. Eu não entendi, peraí, deixa eu ver. É que assim, ó, era 16, né? A raiz de 16 é 4, não pode ficar raiz mais. Não, não pode ficar negativo. Aqui é menos, né? É isso? Pois é. Esse mais ou menos está na frente daquele número. Este menos, a raiz de menos 1 se transformou no i, lembra? Então esse menos ali, ó, ele ficou embutido ali naquele símbolo. Por isso que aquele mais ou menos ali permanece mais ou menos. E aí uma hora eu usei o mais, tá vendo? Outra hora eu usei o... Quando eu usei o mais, deu esse valor aqui, porque eu dividi por um número negativo depois. Quando eu usei o menos, deu mais, ó, que loucura. Beleza? Achamos as duas raízes. Show de bola, ó. O menos some, ó. O menos fica embutido no i. Tá vendo ali, ó? O menos fica embutido no i. O que é i mesmo, galerinha? Imaginário. Raiz de menos 1. Por isso que o menos está embutido ali. Beleza? Show de bola. Que bom que a gente não ficou tentando somar produtos. A gente ia perder horas e não ia chegar a lugar nenhum. Se você, não que seja assim, mas se for outro número primo, vale mais a pena fazer Bhaskara direto? Não, na verdade, assim, ó, eu sempre, porque assim, às vezes o cara tem a sensação de que vai ser terrível e bate o olho, pensa um pouquinho e já acha, entendeu? Então, e outra, até para ter o cacuete de lembrar que o produto é o C e a soma É o menos na tua cara. pronto, o cara tem esse cacuete, entendeu? Sempre na tua idade vale a pena tentar. Vale a pena tentar. Quantas eu já olhei assim, ixi, aí vai dar do mal. Faço Bhaskara e chego com as respostas 1 e 2 depois de números do mal. Entendeu? Então às vezes não vale a pena, cara. Às vezes vale a pena dar uma riscadinha no subproduto ali. Certo? Às vezes é assim, tipo assim, 20 e 25. Porra, no Bhaskara vai dar uma coisa do mal, entendeu? E quando tu tenta, pô, 20 e 25, pô, que legal. E era 450 mais 45, sabe? Uma coisa grande. Então vale a pena dar uma riscadinha. Onde é que esse gráfico vai cortar o eixo X, então? Quais são as coordenadas? Vai ser... Nenhum. Porque corta o eixo X nas raízes. Só que o eixo X é de números e aquilo ali são números então não vai cortar o eixo X. Ou vai ficar flutuando para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo? Pra baixo. Ah, já que está com gravidade voltada para baixo, então esse gráfico vai ficar abaixo do eixo X, eu tenho certeza. Mas para a gente fazer o esboço, vamos achar o vértice. Professor idiota. Menos B sobre 2A. Já vou atender. Como é que é aqui? Vamos ver?
2 menos com menos é mais, né? 2 Menos sobre menos 2. Quanto é que é 2 dividido por menos 2? Mais, velho. Não, mais. 2 dividido por menos 2. Ah, tá. Sinais diferentes, amiguinhos brigam. Negativo. Lembra? Tenho R$2 dividido para 2 amigos. 1 pila para cada um. Nunca erro porque eu penso em dinheiro e meu cérebro me sacaneia. Ele avacalha comigo quando eu estou pensando em número. Quando eu estou pensando em dinheiro, que é a mesma porcaria, ele sabe. Não deixa o teu cérebro dominar a tua vida. Domine teu cérebro. É uma dúvida meio... Vamos. Mas é tipo assim, ali eu sei que é o menos, aí vai dar pra baixo, só que quando fez o menos 1 e deu positivo, ela não ficaria pra cima daí. Cuidado. Quando eu pego uma equação e igualo ela a 0, eu posso multiplicar pelo número que me vier na mente ambos os lados. Aquela igualdade não muda. A igualdade não muda. Tudo bem? Ou seja, para achar as raízes, que é igual a 0, eu posso fazer o que me der na telha da equação, respeitando o princípio da igualdade. Tudo bem? Mas o gráfico tem que ser feito pela equação original. Ou seja, se tu pega uma equação igual a 0 e altera ela por multiplicações em ambos os lados, as raízes não mudam, mas o formato do gráfico muda. Beleza, garoto? Então, boa tua pergunta. Não era uma pergunta, era uma pergunta muito boa, importante. Falta o y do vértice. Ou tu faz menos delta sobre 4a, ou substitui. Tem uma galerinha que está muito consciente, parabéns. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 com menos 5. Menos 6, menos 2 vezes menos 1 dá 2, menos 6 com 2, menos 4. Estou inseguro. Vamos fazer delta. Menos delta sobre 4a. Menos delta? 16 dividido por 4 vezes a. Que é menos 4, concorda comigo? 16 dividido por menos 4? Menos 4. Acertamos então. Quais são as coordenadas do vértice? Menos 1 e menos 4. Vamos esboçar o gráfico. Show de bola. Vamos, galerinha. Mas 16 não é o delta? 16 é o delta. Menos 16 é o delta. Não sei, eu pensei que já era isso aí da raiz aqui. Não, é que no y do vértice é menos delta sobre 4a. E na fórmula de Bhaskara é raiz de delta. Beleza? Mas o professor, Isso. se não é menos delta, não é pra ficar mais 16. Porque tá menos 16. Ó, já vou dar a dica de novo, tá? Não tem nada, não tem problema, eu tô aqui para tirar dúvida, mas é que às vezes vocês ficam com preguiça de escrever no caderninho aí. Eu não faço tudo aqui de tipo por falta de tempo. Os outros aí tem 5 aulas por semana, cara, de matemática. Tu tem 4. Eu não vou deixar tu perder por isso. Não, tu vai ter que engolir boca abaixo. As 4 aulas de matemática vai ser 5. Ah, vai. Então, ó, é por isso que eu sou esse doente que não sei rápido, é 5, depois me enrolo. Na dúvida, tu vai ali no cantinho e ó, y do vértice 16, menos com menos é mais, 4 vezes menos 1, menos 4, mais com menos dá menos, 16 dividido por 4, menos 4. Eu estava seguro porque eu fiz de 2 formas diferentes. Eu fiz com o y do vértice mentalmente junto com vocês, explicando cada sinal, e fiz substituindo o menos 1 aqui. Imagina, teria que os astros estarem desalinhados, né, pra gente juntos ter errado 2 vezes seguidas juntos, certo? Por isso que eu estava tão confiante que eu estava correto ali. Não que eu não seja o rei do erro. Não se esqueçam. Por exemplo, lá no primeiro B me ensinaram, eu vi um comentário no meu canal, que eu sempre ensinei que L a gente usa na física do inglês, comprimento, traduzia certo, só que a minha pronúncia era errada. Eu pronunciava left. E é lent, comprimento. E tu vê, o cara sim, boa aula, mas tem um erro. É óbvio, o cara sempre vai falar do erro, né? Não dos 1000 acertos da aula. Então tu vê como é bacana, né? Como a gente aprende. Lent. O amigo ainda no vídeo, ele não deve ter muito costume de inglês, ele achava que eu pronunciava left. Mas não, eu sempre pronunciei left. Aí eu descobri que left é isso aqui, né? Que é risada, não é isso? Mas é a galera, tu vê, os alunos é que estão falando, né? Embora eu estude em livros em inglês, eu não sei falar inglês, só não morro de fome, certo? É só um pouquinho melhor que o alemão e que o francês, porque aí mesmo é só para pedir socorro, água, essas coisas. Né? E claro que, né, o inglês básico, né, do left, isso eu sabia que era esquerda.
Muito bem. Tu viu como aprende, né, cara? O rei do erro não é fraco. Ó, o negócio é o seguinte. Vamos fazer o x e o y. Vamos que vamos. Quanto é que é o vértice? Menos 1 e menos 4. Achei o vértice. Mas eu estou inseguro de fazer a parábola. Eu sei que ela é com cavidade voltada para baixo, mas eu não sei se ela abre muito. Ela não Ah, eu pego o cara que corta o y, é o 0 menos 5. Então vai cortar o y ali, né? Aí eu percebo que é uma parábolazinha assim, mais fechadinha, que não abre muito. Isso é esboço ou é gráfico? E como é que é gráfico? Faz uma tabelinha. X do vértice no meio. 5 valores no mínimo. Beleza, vai ser mole pra te fazer esse gráfico, hein? Mesmo se tu esquecer disso, eu vou virar um monstro, já aviso, cara. Se tu não lembrar que é fazer uma tabelinha, 5 valores, X do vértice no meio, eu vou pirar. Eu repeti isso mais do que o homem da cobra. Vamos que vamos. Você vai botar na questão, se é para esboçar ou fazer um gráfico? Sim, vai ter um gráfico e vários esboços. Tu vê gráfico de verdade, que dá trabalhinho, né? Vai ser um. Mas esboço vai ter mais. Porque às vezes, e eu vou te, assim, outra, né, cara? Tu vai ter que aprender a ser ágil no esboço. Porque daqui a pouco a gente vai estar fazendo inequação de segundo grau, que a gente resolve pelo esboço do gráfico. Então não vai dar tempo de fazer um Bhaskara, fazer um gráfico e analisar o gráfico, não. É achar as raízes com cavidade para cima ou para baixo e já vamos resolver, entendeu? Por isso que a gente tem que ir treinando isso. Por isso que essa questão foi tão importante. Próxima. Essa aqui ela dá um pouco de sono, certo? Essa aqui já é um pouco sonífera, mas é boa. Uma vez, eu não boto na prova porque é muito tosca, mas para ver se o cara está entendendo o básico do básico é interessante, ó. Ele diz que ali é 2, ó, qual será a raiz? Ali é 4, ali é 3, aqui é menos 1 e aqui é 8. Indique as coordenadas do vértice. Oh, pai! Qual? Meu Deus! 2, 4. Três. 3 menos 5. Isso, a gente falou em raízes, a galera ficou fissurada nas raízes. Depois eu li e ele pediu o primeiro vértice. Como? Ah, ó. O problema é o seguinte, ó, se tu faz XV e YV, tudo bem, tu falou as coordenadas do vértice. Show de bola. É que eu prefiro pedir qual é o par ordenado que define o vértice. Aí a resposta fica assim. Aí eu já sei se o cara lembra do par ordenado, quem é o X, quem é o Y. Fica até bonitinho na hora de corrigir. Certo? Mas nós vamos tirar um décimo se o cara fez isso e não fez isso. Né? Vai ser a punição clássica. Pediu o vértice, pediu o que mais? Ele pediu o zero a coordenada das raízes. Zeros da função. Então vamos ver quem é o x' e quem é o x duas linhas. O que mais que ele pediu? Ah, não. Oh, tristeza. Isso, eu na minha prova eu pediria qual é a coordenada do ponto onde o gráfico corta o eixo das ordenadas. É o eixo Y. O par ordenado. É isso que vocês vão errar na prova. 0 e 8. 0 e 8. Então cuidado, tu vê, né, cara? É a mesma questão que eu vou pedir na prova. Eu escrevo uma bobagem diferente, como tu tá decorado, tu acaba bobeando. Se eu peço as raízes, tu responde x' 2, x duas linhas 4. Se eu peço as coordenadas dos pontos onde o gráfico corta o eixo das abscissas. 2 e 0, a galera responde 2 e 4 direto. A galera responde 2 e 4. Que bom que aconteceu isso contigo agora. Que bom. Do X, deu 4, 2, 4. Eu também não X quando eu botei assim. Galera, prestem atenção, cara, que assim, uma hora eu tô falando uma fala, outra hora eu tô falando a outra. Tem que escutar o que eu digo para entender a matemática. Primeira pergunta. A partir do gráfico, determine as raízes. X', uma possibilidade de raiz, 2. X duas linhas, outra possibilidade de raiz ou zero da função, 4. Parabéns, ganhasse o ponto todo. Pergunta, questão outra. Para o gráfico abaixo, determine as coordenadas dos pontos onde o gráfico corta o eixo das abscissas. Abscissas, lembra? Tu
Tudo bem? Deixa eu ver. Gráfico. Abscissas. Pontos onde corta. Coordenada 2, 0. Coordenada 4, 0. Tá claro? E tu vê o tempo que a gente gastou para te falar algo que tava óbvio. Se tu for ver o primeiro vídeo, a primeira fala, eu falei isso. Concentrem-se mais, meus amigos. Não tem nada demais do que eu estou falando. Certo? Aliás, esta pergunta aqui eu já poderia fazer logo depois que eu te ensinei plano cartesiano. Né? Onde é que o gráfico corta o eixo? Está aqui, 2 e 0, 4 e 0. Porque o eixo X tem um apelido. 0Y. Lembra? Nossa discussão? Que vocês até não foram pesquisar para descobrir que eu estava errado. Um aluno só dessa sala que me cobrou isso. Aliás, tá o dia da aula da errata. O dia que eu vou trazer o volume 1 e nós vamos discutir qualquer detalhe que tenha faltado ou ficado obscuro. Sim, eu não vou deixar o passado para trás de forma alguma. O passado é importante de ser analisado, não é o que a história nos mostra? Show de bola. Galerinha, tinha uma letra B dessa 2? Como é que era o gráfico? Me descreve. Com cavidade voltada para baixo. Vértice em menos 1 do X ou do Y? Não, é bem no menos. E o X? O X não corta. X não vai. Ah, É 0 menos 1. isso aqui então? É. Meu Deus, que gráfico louco. Raiz dupla, que legal. Raiz dupla. Mas como raiz dupla? Se for número complexo, a raiz tem que ser negativa. E aí uma hora eu uso mais. Mas eu quase cometi esse erro, te juro. Eu, sou professor, quase cometi esse erro. Na hora da outra sala eu fui fazer um comentário a mais na questão, né? E eu, raiz dupla, porque me deu bem no meio, né? Só que eu, peraí. Tem raiz real? Não, porque não corta o eixo. Então as raízes são com. Isso só aconteceu porque o discre deu negativo. Então se deu raiz de menos alguma coisa, uma hora eu usei mais essa raiz, outra hora eu usei menos essa raiz. Concordas? Então deu valores diferentes. Certo? Com certeza, deu dois números complexos distintos, eu posso afirmar. Certo? Então tu vê, só o fato de ter assimetria no eixo Y não garante que delta é zero. Certo? A não ser que isso tenha acontecido, né, cruzando o eixo X, aí sim. Então tu vê, mas é um detalhe muito sutil, tá, cara? Essa tua observação é um detalhe muito sutil, parabéns. O que eu posso afirmar então? Quem é o vértice? Ele pediu coordenadas do vértice, né? Poderíamos sim responder Y do vértice, X do vértice, mas eu vou pedir o par ordenado na prova. 0 e menos 1. E as raízes? As raízes são complexas. Então nós não podemos obtê-las a partir do gráfico, porque o gráfico trabalha com números. Obrigado. Tinha a letra C? Questão 3? Pois não. Então é mais ou menos assim a inequação, né? A inequação então é mais ou menos assim. Não, na verdade a inequação, só porque tu ficou curioso, ó, é tipo x ao quadrado. Só entre nós, não fala pra ninguém. 2 e 3. 2 e 3. 2 mais 3, 5. Menos 5. 2 vezes 3, 6. Isso é uma função. Adivinha as raízes. Tu viu como é que o professor cria uma equação para a prova? Ele vai lá, minha mãe melhor no horóscopo, ó, 5 e menos 7. Aí ele multiplica, fabrica o C, soma, troca o sinal, fabrica o B. Blum. Se ele não gosta que A seja 1, ele pega essa equação pronta, multiplica por raiz de 2 e avacalha com a equação, deixa ela falsamente difícil de resolver. Que legal, né, cara? Não conta pra ninguém que eu tô te contando os segredos dos professores. Então tu vê como é fácil criar, né? Olha o que é uma inequação, amigo. Descubra o valor de x para que aquilo fique maior ou igual a 0. Descubra todos os valores do mundo de x, todos são infinitos, que tornam aquela inequação verdadeira. Adivinha a sacada para fazer aquilo? Isso aqui, eu não tinha acabado de escrever isso para ti? Tu sabe fazer gráfico disso aí? Sabe, não sabe? Corta o eixo X
no 2 e no 3, corta o eixo no 6, é isso aí, né? Quando que essa coisa fica positiva então? Quando ela fica acima do eixo, ela está positiva para cá e está positiva para cá. Quando é que ela está negativa? Para baixo. Para que valores de x então o y fica positivo? Maior, menor ou igual a 2, maior ou igual a 3. Claro, né? Ó, aqui fica positivo, ó. Aqui fica positivo. Quanto mais para a direita, mais positivo. Agora, entre 2 e 3, o y é negativo, ó. Entre 2 e 3. Concorda comigo? Solução. X maior, menor ou igual a 2. X maior ou igual a 3. Tu viu por que eu não falei isso ainda? Outra, né, cara? Às vezes tu vê, talvez isso tenha te feito bem agora, mas para muitos alunos pode ter caído de gesto. Ai, não gostei e tal. Mas fica tranquilo, não era aula disso. É só a sementinha do bem que eu estou plantando, vai germinar dentro de ti. Fica tranquilo. Vamos que vamos. Qual era a 3? A 3. Vamos lá que eu estou enrolado hoje, estou prolixo. Determine as coordenadas dos pontos em que a parábola representa a função. F de x, 2x ao quadrado, 2x menos 24. Intersecta o eixo das abscissas e ordenadas. As ordenadas são menos 24. Yeah! 0 e 24. Yeah! A ordenada é... A ordenada é ridículo. O x é 0, sobra o menos 24, né? Essa tu não pode perder. E tem que ser instantâneo. Tu não pode demorar 2 minutos para fazer isso. Tem que estar automatizado. Blá, acabou. Ordenadas. E onde é que corta o eixo das abscissas? Isso, o eixo x. Onde é que corta? Subproduto? Adorei. Como é que eu deixo mais gostosinho para fazer subproduto? Pode ser Bhaskara, mas vamos ser guerreiro, vamos lá, vamos ter fé. O que eu faço para deixar mais gostosinho para fazer subproduto? Como vai estar igualado a 0 para achar as raízes, eu vou dividir todos os lados por 2. Vai ficar x ao quadrado mais x menos 12 igual a 0. Números que multiplicados dão menos 12 e números que somados dão menos 1. O C mantém o sinal dele que está ali. O B é que troca o sinal. E isso só quando A é 1. Tu viu que eu obriguei o A a ser 1, né? Aí fica mais gostoso para mim, não precisa pensar. Números que multiplicados dão menos 12, por favor. 1 menos 1 em 12, né? Ou menos 12 e 1, concorda comigo? Só que a soma deles não fecha. Menos 4 e 3. 3 e... ou é isso, né? 3 vezes 4, 12 com menos 12. Somando dá 1. Ah, não, ó. 3 vezes menos 4, menos 12. Somando dá menos 1. Yeah. Já que as raízes são 3 e menos 4. 3 e 0. 3 e 0. Menos 4 e 0. Essa pergunta me interessa mais do que a outra. Essa questão está bem boa, bem pequenininha de digitar, não tem gráfico. Isso aí que eu vou botar na prova. Certo? Muito bom. Questão 4. O que diz a questão 4? A parábola da figura tem vértice no ponto menos 1 e 3. Eu percebo. Ele foi queridinho me lembrando isso. O vestibular, duvido que esteja assim queridinho. 3 e menos 1. E representa a função f de x, que querido! ax ao quadrado mais bx mais c. Isso que é da URGS, ó. Portanto, a mais b. Ele quer a mais b. Me ajudem, fiquei de cara. Não precisei fazer esforço nenhum. Na outra sala a galera foi fazendo por mim. Eu só fui escrevendo para eles. Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Quem lembra? Corta o eixo Y. O C é 2. Bonito, tá? Tão fera já que já decorou a técnica, né? Mas para quem não decorou, o que eu faço matematicamente? Isso, tem que lembrar que isso aqui, as coordenadas são 0 e 2. Então tu bota 0 no x e 2 no y, concorda comigo? E aí se eu faço essa conta profunda, eu percebo que C é... Estou te mostrando que não é obrigado a decorar. Se o cara entendeu o plano cartesiano, ele acha que C é 2.
que mais? Eu preciso do A e do B, não queria nem o C. O vértice. E aí? Quem é x do vértice? Menos B. Só pra galera entender, vamos ver. Menos 1 é o x do vértice. Menos B sobre 2A. Multiplica por menos 1 ambos os lados, multiplica por 2A. Que beleza, já achei uma relação entre A e B. Mas ainda não achei nem o A nem o B e também não consigo achar a soma deles ainda, mas estamos indo muito bem. Eu não entendi ali porque ficou menos 1. Vértice, x do vértice. Beleza? Obrigado pela pergunta, assim que se faz. Ah, pode ser. Tu vê que legal, na outra turma a galera fez por um outro caminho. Aí depois que eu estava na questão 5, uma colega me chamou para aquela questão 4 eu fiz de outro jeito. Eu usei o y do vértice. E aí eu até elogiei e comentei que eu dividi com a galera, né? Ó galera, tem outros caminhos também, né? Nós fizemos por um caminho. Aí depois um outro colega se manifestou também, professor, eu fiz de outro caminho ainda. Então tu vê, na verdade é para atacar essa questão de várias maneiras, né? Eu vou fazer do y do vértice. Como é que é y do vértice? Menos delta sobre 4a. Quanto é o y do vértice? 3 é igual a menos b ao quadrado menos 4ac. Concorda comigo? b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Porém, eu sei que o b e que o c... Aí eu posso substituir, concorda comigo? Só vamos terminar essa para não ter que voltar aqui e perder nosso tempo de vida. Quanto é que é o c? 2 sobre 4a. Eu te confesso que talvez a solução que eu fiz para outra turma tenha ficado um pouco mais gostoso. Aí depois você vai poder conferir. Multiplica da 12a igual. Esse menos, olha que perigo, cara. Aquele menos ali está na frente de todo o delta, ó. Isso ia ser mortal. 4a ao quadrado menos 8a. Putz, tu vê, cara, ó, a colega fez por esse caminho, mas eu tô achando que é um caminho bem mais chatinho. Vai ficar 12a igual a menos 4a ao quadrado mais 8a. Passa subtraindo menos 4a ao quadrado. 4a igual a menos 4a ao quadrado. Certo? Eu posso dividir por a e por 4 ambos os lados, né? Por menos 4, né? Daria a igual a menos 1, né? Corto esse a com aquele a, 4 dividido por menos 4 dá menos 1. Já que eu achei o a, eu descubro o, e já que eu achei o a e o b, eu descubro que a soma de a mais b, menos 3. Anota a tua tarefa. Muito obrigado, tá? Desculpa ter tomado um minutinho no recreio de vocês. A tua tarefa, cara, vai ser página 18, 19 e 21. 18, 19 e 21. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Prometo a vocês que na próxima vez eu vou dar esses minutos de volta para vocês antes do recreio. Valeu, galerinha. Muito obrigado.